Se você tem um financiamento, certamente você já deve ter se perguntado se você tem alguma oportunidade de melhorar essa condição comercial, seja trocando taxa ou até mesmo alongando o prazo para reduzir parcela. E aí fica aquela dúvida, né? Portabilidade, interveniente quitante. Qual que é a melhor opção? Fica comigo que eu vou te contar um pouco mais sobre isso. Antes de mais nada, é importante que você entenda que portabilidade e interveniente quitante são coisas completamente diferentes. Quando a gente pensa na portabilidade, a gente vai fazer a transferência desse saldo devedor para uma outra instituição. Já quando a gente fala de interveniente quitante, a gente também vai quitar essa dívida, mas sem fazer a transferência de saldo. Confuso? Calma, vamos lá. Dando um exemplo aqui da Cashme. Hoje, a gente trabalha apenas com o interveniente quitante. Então, toda vez que o cliente nos traz um valor ali em aberto, um saldo devedor em cima do imóvel que ele tem interesse em alienar, em colocar como garantia, o que a gente faz é muito simples. A gente verifica se existe a oportunidade de quitar essa dívida, a gente quita e troca por uma outra dívida com condições comerciais mais atrativas. Tá, e aí você deve estar se perguntando, beleza, Marina, mas em quais cenários compensa eu fazer essa troca de dívida? Sempre que você tiver a oportunidade ali em relação ao seu saldo devedor versus o valor do seu imóvel para fazer essa troca, pode ser que ela compense. O que você tem mais é que olhar é a questão de taxa de juros e o quanto que você pode até mesmo ter de troco em cima dessa operação. Então, um exemplo muito simples é, seu imóvel pode valer, por exemplo, R$500 mil. Se ele tiver um saldo devedor de 100 mil, considerando que o LTV hoje para operações de home equity, de empréstimo com garantia de imóvel, é de até 60%, a gente consegue quitar esses 100 mil reais e ainda dar um troco para o cliente. Então, caso o interesse seja reformar o imóvel, quitar mais alguma outra dívida, fazer algum investimento, o cliente tem a oportunidade de consolidar tudo numa única parcela. Ah, e um ponto muito importante, explicando para você o que é LTV. LTV, na tradução, é Loan to Value, ou seja, é a relação entre o valor do imóvel e o valor do crédito. Então, no máximo, o crédito pode ser até de 60% em cima do valor do seu imóvel. Então, o imóvel de R$1 milhão, a gente vai conseguir liberar até R$600 mil de crédito para você. E entrando mais no detalhe, se eu tenho ali a oportunidade de quitar uma dívida, tomar um pouco mais de crédito, o que eu tenho que me atentar? Questões relacionadas à taxa de juros e ao valor da parcela. Por quê? Uma vez que você já tem uma dívida e você vai trocar por uma nova, a ideia é que essa condição ela seja minimamente um pouquinho melhor para que você tenha alguma vantagem. Então, muitas das vezes, ou esse saldo devedor já vai estar muito baixo ao ponto dessa dívida não ter um impacto tão grande e compensar ter um troco, ou seja, eu vou utilizar muito mais recurso novo, vamos dizer assim, né? O meu troco ele vai ser muito maior do que o saldo devedor que eu estou quitando. Então, a questão de parcela, taxa de juros não vai ser tão impactante porque eu tenho uma outra finalidade, né? Eu vou investir, eu vou quitar outras dívidas e quando a gente olhar no consolidado, isso vai ter muito mais sentido e vai te trazer muito mais oportunidades de ganho. Ou, de fato, eu vou estar olhando ali para uma troca 100% de dívida e aí eu vou ter que olhar muito para essa questão de taxa de juros e valor de parcela para entender se compensa ou não. O principal produto que você tem mais que se atentar quando você fizer essa consideração de troca de dívida é o financiamento imobiliário. Isso porque ele vai ter taxas sempre muito mais atrativas do que o refinanciamento imobiliário. Então, entender essa relação de parcela, de juros, se você vai conseguir um troco, é muito importante para que você não faça uma troca que no fim do dia não vai fazer tanto sentido, vai aumentar o seu comprometimento de renda no longo prazo, mesmo que você comece com uma parcela mais baixa, aquilo pode começar a te consumir mais em comprometimento de renda. Então, é muito importante você se atentar a este ponto para que você faça uma troca inteligente em relação ao empréstimo que você já tem hoje. Ainda está um pouco confuso? Vamos lá que eu vou te trazer um outro exemplo que certamente vai clarear muito a visão sobre essa questão de troca de dívida, troco em relação ao valor que a gente tem ali de empréstimo que a gente vai quitar e o que a gente pode liberar. Pensa você que você tem um financiamento imobiliário, esse financiamento já está no fim e você quer reformar esse imóvel. Considerando um imóvel de R$1 milhão para simplificar a conta, hoje a gente pode liberar até 60% desse valor do imóvel. Considerando que a gente consiga chegar nesses R$600 mil. Se o seu saldo devedor, por exemplo, estiver em 100 mil, isso significa que você pode ter um crédito de até R$500 mil para poder utilizar isso em reforma do seu imóvel. Então, mobília, reforma de fato estrutural, qualquer reforma nesse sentido, você vai poder utilizar esses R$500 mil para conseguir fazer essa reforma e consolidar tudo numa única parcela. Você quita o saldo devedor e ainda pega esse troco de R$500 mil
para essa finalidade, que no caso é a reforma. Mas esse é apenas um exemplo, a gente pode utilizar para outros fins também, não tem nenhum problema. E aí, ficou interessado? Se você ficou interessado, acesse o nosso site, faz uma simulação e uma dica. Durante o processo de simulação, você vai ter a oportunidade de não somente selecionar o valor do crédito que você quer, mas também colocar se o seu imóvel possui saldo devedor. Lembrando que, sempre que você faz essa simulação, o valor total, ele já tem que contemplar o valor do saldo devedor. Então, de novo, um empréstimo de R$500 mil com o saldo devedor de 100, ou você considera 500, considerando 400, mais o 100 de saldo devedor, ou 500 mais 100 mil, lembrando também da relação ali no nosso LTV de até 60% do valor. Com essa informação, os nossos consultores conseguem entrar em contato com você para entender um pouquinho mais sobre a sua necessidade e te ajudar a conseguir um crédito saudável e que faça sentido para você. Muito obrigada e até a próxima!